Oi, meus amigos, um feliz sábado a cada um de vocês, que o Senhor Jesus abençoe a cada um que vai assistir esse material, essa mensagem, que nós possamos nos preparar, porque o tempo, está próximo, nós não temos mais tempos a perder, precisamos estudar cada vez mais as profecias, precisamos nos aprofundar no estudo das Escrituras, para compreender o real sentido do tempo que nós estamos vivendo. Vemos sinais e tragédias, tanto no mundo natural, como também nas questões da sociedade que nós vemos, o amor das pessoas tem apagado. Isso é profético, nós temos lido isso na palavra de Deus em Mateus 24, por isso que eu convido a você a não sair desse vídeo, a ficar nesse pequeno vídeo, para que nós possamos louvar o nome do Senhor e engrandecer através dessa mensagem. Você que é administrador do grupo de estudos, você que é líder na sua igreja, convida os seus alunos, você que é professor da escola sabatina, ou professor de escola bíblica, convida os seus alunos para estudar profundamente as Escrituras, principalmente os livros de Daniel e Apocalipse. Convido a você a orar comigo. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de engrandecer o teu nome. Te pedimos, Pai, a misericórdia, o amor e a compaixão de cada um de nós, para que o teu Espírito se manifeste em nossa vida, para que nós possamos, Pai, ter mais espiritualidade em meio a esse tempo. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto, para nós iniciar a nossa pequena mensagem, lembrando que o título da mensagem está aqui separado, deixa eu só pegar no meu tablet aqui. O título da mensagem, meus irmãos, é Os Juízes de Deus estão na Terra, ou os juízes de Deus na terra. Aqui tem um texto no livro de Apocalipse, no capítulo 16, do verso 17, que diz: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, dizendo: Está feito, feito está. Nós temos que entender, irmãos e amigos que estão assistindo, que chegará o momento ao qual Cristo sairá do Santíssimo e vai proclamar as palavras: feito está, ou está feito. Sabe por quê? Porque é o momento que a intercessão em prol das pessoas aqui nessa terra vão terminar. Não vai haver uma ressurreição após o justo ressuscitar, após os ímpios for destruídos. Não vai haver mais. Não vai haver oportunidade após a porta da graça se fechar. Nós temos que entender que nós estamos no limiar dos tempos. Nós não estamos mais no tempo do fim, mas nós estamos no fim dos tempos. Ou seja, nós estamos no final de tudo. Precisamos buscar mais o espírito de santidade, precisamos parecer mais com o Senhor Jesus através de uma vida em obediência. Precisamos abandonar os nossos pecados, precisamos vencer as dificuldades de caráter através de Jesus, porque o tempo está definido ao tempo que nós estamos vivendo. Outro texto que é bem interessante, que eu quero que vocês estejam com vossas Bíblias abertas, eu quero só procurar aqui, e é bem interessante o que esse texto fala sobre o tempo do fim. E o que deve acontecer quando Jesus sair do céu? Muitos intérpretes da lei modernos
Muitos comentaristas e teólogos dizem que as trombetas já se cumpriram no passado. Nós temos que entender que as trombetas não se cumpriram, elas vão se cumprir. Aqui no capítulo 8, dos versos iniciais do livro de Apocalipse, eu quero que vocês estejam abertos nesse livro. Olha o que diz aqui, verso 1 em diante. E quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Eu quero interpretar esse verso através do capítulo 15 de Apocalipse. Eu quero que vocês abram comigo no capítulo 15 de Apocalipse, no verso 8. Lembre-se, nós estamos lendo um contexto quando Jesus sai do santuário e há um silêncio. E nós temos que entender dentro do contexto bíblico. Nós entendemos também, nós como povo adventista, entendemos que esse versículo fala da saída, ou que não vai permanecer gente no céu, anjos no céu, porque estarão juntos na vinda do Senhor Jesus. Mas vamos ver, outro versículo para nós compreendermos melhor. Aqui diz: e o templo foi preenchido com a fumaça da glória de Deus e de seu poder, e nenhum homem era capaz de entrar no templo, até que as 7 pragas dos 7 anjos, fossem cumpridas. Ou seja, houve silêncio no céu. Quando Jesus sai do santuário, há um silêncio de observação, de entender que o que pôde ser feito pela raça humana foi feito. Continuando os versos em diante do capítulo 8, voltamos para o capítulo 8 aqui de Apocalipse, os versos 2 em diante, vamos ler, que diz assim: e eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Ou seja, esse contexto aqui está falando lá de Apocalipse, capítulo 15. Que ninguém podia penetrar no santuário até que as taças da ira de Deus fossem preenchidas e os anjos viessem para derramar. E aqui diz que, no verso 2 diz: e eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Ou seja, houve um silêncio no céu por quase meia hora. Os anjos estavam diante do trono de Deus, nenhum homem podia entrar, estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas, o mesmo contexto lá das pragas. Interessante que lá são taças, aqui são trombetas tocadas. É um contexto que ele é sequencial, como é que se diz? Selos, trombetas e pragas. Nós não podemos descartar essa questão. Aqui diz assim no outro verso, verso 3, e o outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhes dado muito incenso. Olha aí, meus irmãos, muito incenso, para que ele ofertassem com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subia da mão do anjo até diante de Deus. Verso 5 agora. E o anjo tomou o incensário e o encheu com fogo do altar e lançou dentro da terra. E houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Sabe qual é essa cena? Dentro do contexto profético apocalíptico, revela que esse anjo é Jesus Cristo. Eu quero ler alguns comentários de Ellen White, uma profeta americana, que Deus o escolheu para profetizar o tempo do fim, que diz assim, está no livro citado na revista Livre de Reals, é um nome bem complicado, mas é importante citar,
29/9 de 1896. Diz assim: como o sumo sacerdote aspergiu o sangue quente sobre o propiciatório enquanto a nuvem perfumada de incenso subia diante de Deus, assim, ao confessar os nossos pecados e implorarmos a eficiência do sangue expiatório de Cristo, nossas orações devem se ascender ao céu, perfumadas pelos méritos do caráter de nosso Salvador. Apesar de nossa indignidade, devemos lembrar que existe alguém que pode tirar o pecado, que está disposto a salvar o pecador, e anseia por fazê-lo com o seu próprio sangue. Ele pagou a penalidade de todos os pecadores, ele removerá todo o pecado, reconhecido diante de Deus, com um coração contrito. Continuando essa citação, diz que as famílias e os cristãos individualmente, e as igrejas tenham em mente que são intimamente aliados ao céu. O Senhor tem interesse especial em sua igreja, militante aqui na terra. Os anjos que oferecem a fumaça do incenso perfumada o fazem pelos santos que oram, portanto, que as orações vespertinas de toda a família ascendam diretamente ao céu. Continuando. Diretamente ao céu, fresco da hora do pôr do sol, falando diante de Deus em nosso favor, dos méritos do sangue de um Salvador crucificado e ressurreto. Somente esse sangue é eficaz, somente ele pode fazer propiciação pelos nossos pecados. O sangue do unigênito Filho de Deus é o que tem valor para nós, para que possamos nós achegar a Deus, e somente seu sangue é que carrega o pecado do mundo. O universo celestial contempla cada lar que era de manhã e à tarde, e o anjo com incensário que representa o sangue da expiação encontra-se acesso a Deus. Aí a pergunta de muitas pessoas: quem é esse anjo? Jesus é o único que pode interceder, é o único que pode mostrar diante de Deus todas essas coisas. Aí algumas pessoas param e perguntam: mas Francisco, Jesus é um anjo? Mas muitos dizem que isso é heresia. Não, Jesus é anjo. Ele se manifesta nas fórmulas que ele decide se manifestar. Jesus aparece em forma de um anjo lá quando Israel estava no deserto. Jesus aparece no livro de Judas, lutando contra Satanás. Jesus aparece lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, lutando com Satanás, que é o arcanjo Miguel. Por isso que eu não posso descartar que o único que pode levar o incensário e oferecer como sumo sacerdote é Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembrando que os juízes de Deus estão caindo na terra pela falta de comunhão. Aqui diz que Deus intercede para aquelas pessoas que fazem a comunhão matutina e vespertina, aqueles que buscam o Senhor, que levam as suas orações diante do trono de Deus. Aqui diz que haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Oxalá o povo de Deus tivesse o senso da iminente destruição de milhares de cidades, agora quase entregues à idolatria. Ou seja, nós temos que ter em mente a imensa destruição de grandes cidades. Veja hoje Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, principalmente Juazeiro e Crato, onde tem estátuas gigantescas de ídolos, homens carnais que se titulam ser santos, e que a Igreja Católica Romana o santificou como santo. Eles estão no pó da terra,
mas são adorados como deuses aqui nessa terra. Essas cidades queimarão em chamas se não se arrepender, todos os seus habitantes irão se perder se não aceitar Jesus como o único intercessor de sua vida e juiz. Aqui diz, não faz muito tempo que passou diante de mim uma cena muito impressível. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas belas mansões, ocasionando sua imediata destruição. Ouvi alguns dizerem, sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não saibamos que viria tão cedo. Outros dizem, os senhores sabiam, e por que então nós não nos disseram? Nós não sabíamos, por toda parte, ouvi pronunciarem essas tais palavras? Uma coisa bem interessante que eu quero dizer a você, a meu ouvinte, a você, meu irmão, que está me assistindo, seja da Assembleia de Deus, seja católico, seja de qualquer outra denominação. Eu quero te dizer que se seu pastor, seu bispo, seu padre não fala a verdade contínua dentro da palavra de Deus, não fala que esse mundo arderá em chamas, não fala que nós devemos ter uma vida santa diante de Deus, naquele grande dia você estará perdido e irão adiante deles perguntar por que não nos disseram, por que não nos avisaram sobre essas coisas. Nós ouvimos alguns pregadores dizer por tais palavras que isso deveria acontecer, mas vós não dizeis, vocês tinham dito que era paz e paz e paz. Temos que ter muito cuidado, irmãos, com essa questão. Logo, sérios conflitos surgirão entre as nações, conflitos que não cessarão até que Jesus venha. Como nunca antes, precisamos unir-nos, servindo aquele que preparou o seu trono no céu, cujo reino domina sobre todos. Deus não abandonou o seu povo. Nossa força consiste em não abandoná-lo. Ou seja, guerras entre o Brasil e a Venezuela, muitos na internet, os jornais na verdade, levam a atenção para as duas divisas, né? Brasil e Venezuela estão tendo uma tensão muito diferente, porque há mais de 30, 40 anos não tiveram isso, né? E hoje está tendo. Por isso que nós vemos que tanto o Hamas, como Israel, como os Estados Unidos e outros países entrarão em guerra e continuarão em guerra até Jesus voltar. Isso não vai se cessar, irmãos. Aqui diz também que os juízes de Deus estão na terra. As guerras, rumores de guerras, a destruição pelo fogo, as inundações, dizem claramente que o tempo de angústia que aumentará até o fim está às portas. Ou seja, o tempo de angústia que nós cremos aqui na palavra de Deus, de acordo com Daniel, capítulo 12, verso 1 e verso 2, que haverá ressurreição especial. De acordo com Jeremias, capítulo 30, verso 7, verso do 4 ao 7, na verdade, tempo de angústia de Jacó. Ou seja, esse tempo de angústia está às portas. Aqui diz também que não temos tempo a perder. O mundo está insuflado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel já alcançaram quase o seu final cumprimento. Ou seja, você não entende o capítulo 11 de Daniel. É necessário que você, pastor da igreja adventista, pastor de outra denominação, leia o capítulo de Daniel, leia toda a Bíblia, mas priorize Daniel e Apocalipse. Se não entende, peça orientação a Deus, peça ao Espírito Santo para que ele abra a sua mente, para que possa compreender as aplicações corretas em tempos proféticos para o nosso tempo. Nós temos que entender que há profecias tanto no capítulo 11 como no capítulo 12 de Daniel. E precisamos compreender para estarmos certos no tempo certo. Aqui diz que na última sexta-feira de manhã, antes de acordar, ela apresenta um sonho, né? Apresentei-me uma cena muito impressionante.
Pareceu-me despertar do sono, mas eu não estava em meu lar. Das janelas eu podia contemplar uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo estavam caindo sobre as casas, e dessas bolas 7 setas flamejantes voavam em todas as direções. Era impossível dominar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. As cidades das nações serão tratadas rigorosamente, contudo, não serão castigadas com a extrema indignação de Deus, porque algumas almas ainda se despregarão dos enganos do inimigo. Arrependar-se-ão e se converterão, ao passo que as massas estarão entesourando ira para o dia do futuro. Ou seja, meus irmãos, esta visão é apenas aquilo que nós vemos em nosso planeta. Bolas de fogo muitas vezes nós vemos no céu. Vemos sinais no céu, na terra, no mar, nas árvores, na sociedade, no mundo natural, no mundo religioso. Nós vemos tudo isso. Aí você me diz assim, é heresia dos adventistas? Não, não é heresia. Aqui, ó. Palavra de Deus se cumprindo, meus irmãos. A Bíblia se cumprindo. Por isso que eu peço a você que compartilhe essa mensagem e que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. Precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos ouvir mais a palavra de Deus. Precisamos ler. Não através de um celular, mas através aqui, ó, folhear a palavra de Deus. Precisamos compreender mais. Precisamos nos unir em torno da palavra, não em torno de heresias, não montar vigílias para em torno de colocar coisas imundas, não. Mas a palavra, somente a Bíblia e o Espírito de profecia. De acordo com Isaías capítulo 8, versos 16 e 20, diz: ata o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos, pós a lei e ao testemunho. Se eles não falarem assim, nunca verão a alva. A alva é Cristo. Se nós não vivermos em obediência, nós não veremos a Cristo. Uma boa noite, feliz sábado, e que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós e que o Espírito Santo possa estar em nossa vida. Vamos orar? Oremos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de te louvar e de te agradecer. Que o Espírito Santo possa estar conosco e que nós possamos te adorar, Senhor, através da compreensão do culto racional. Que nós possamos, Pai, levar avante a mensagem do advento. Falar ao mundo que Jesus está às portas. Precisamos mudar o nosso estilo de vida. Precisamos, Pai, de santidade. Precisamos, Senhor, mudar toda a nossa vida carnal e ter uma vida santa em busca do teu caráter, em busca da tua semelhança, Senhor. Te peço nesse momento um feliz sábado a cada um dos meus irmãos e que o Espírito Santo possa abençoar tanto crianças como adultos, como idosos, e que a mente deles, Senhor, possa causar um impacto através dessa mensagem. É o que eu te peço, Pai. Que seja para te adorar e não glorificar a homens, mas seja para glorificar o teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Maranata, o Senhor logo vem e nós veremos.